Oi gente, hoje eu estou falando com o professor Benoit Schneider. O professor é professor de Ciências Políticas aqui no MIT, né? Exato. Você é diretor de um programa do... O diretor do programa MIT Brasil, que promove esse intercâmbio entre o Brasil e o MIT, mandando estudantes daqui para passar algum tempo no Brasil, fazendo assim ponte entre pesquisadores no Brasil, nas universidades, professores daqui, que fazem esses projetos pequenos de pesquisa conjunta. Entendi. O professor recentemente editou um livro novo, New Order in Progress, que fala a respeito do Brasil, né? Há quanto tempo estudou no Brasil? Né? Quanto tempo? A primeira visita minha foi em 1983, então já há 30 e tantos anos. Bastante tempo. Então, professor, o Brasil está passando por um cenário bem peculiar agora, né? Politicamente falando. Opiniões divididas, bem polarizado, quem é pró e quem é contra o governo. Como que você vê essa situação toda? Eu sei que vários fatores contribuíram para essa crise política, mas, na sua opinião, quais os principais fatores que contribuíram para a crise política da Dilma? Exatamente. Não, é um momento muito difícil, de muita preocupação pelo lado da crise política, mas também tem que lembrar que a crise econômica vai acumulando meses e meses, e cada mês vai perdendo assim mais 100, 200 mil empregos. Então já é uma crise bem grave. Eu tenho falado que para ter a crise atual foi o que nós chamamos uma tempestade perfeita. Quer dizer que foram vários fatores que se juntaram ao mesmo tempo para criar uma crise tão profunda. E são três elementos, eu acho. Primeiro vem a crise econômica, que vem, de um lado, vem de fora, com o fim desse ciclo de commodities. A demanda na China cai, depois os preços de commodities, a soja, do minério de ferro e tudo isso. Então tem um impacto dentro da economia brasileira. Mas tem uma parte também que é feito em casa, que é a crise fiscal. Então essa crise fiscal que não tem tido solução, não tem solução à vista, é uma das causas da deceleração, recessão econômica. Então tem esse lado. Depois vem paralelamente a investigação de Lava Jato, de corrupção. Então eu lembro em 2014 falando que vamos ver nos próximos meses como esse termina. Sim. E já estamos 2 anos depois falando ainda da... 2014 foi quando estourou a Petrobras, né? Mas já faz 2 anos e também não se vê assim o fim da investigação da Lava Jato. Então essa crise, mas eu acho, tenho falado também que mostra um lado que é bom da crise, que é isso da capacidade das agências de accountability, da investigação e processos contra os que estão envolvidos, tanto os políticos importantes quanto os empresários das empresas mais grandes. Mas isso também é parte da crise política. E o terceiro elemento, só para terminar, é a crise do modelo que se chama de presidencialismo de coalição. Então, o Brasil tem uma característica distinta. Jabuticaba é essa a expressão, que é a mistura de presidencialismo, um sistema, com eleições proporcionais para a legislatura, que significa que vai ter partidos fragmentados, de menor ou menor grau. Já estão num grau recorde no mundo de fragmentação, mas sempre vai ter esse
um presidente que não tem maioria no Congresso, que implica, não pela Constituição, mas pela vida política, que tem que juntar uma coalizão política para manter o governo no poder. Então, quando essa coalizão da Dilma, entrando nas eleições de 2013, então desmoronou logo no início de 2014, com a distância do PMDB, que finalmente tomou a decisão de sair. Então, esse significa, mesmo o sistema político é presidencialista, mas tem o que se poderia chamar de um lado parlamentarista, que é isso que precisa dessa base de apoio, que não existe mais. Sim. E nesse cenário político todo, na sua opinião, assim, o que você vê como os principais erros da Dilma, politicamente falando? Você acha que ela ficou muito isolada? É difícil de dizer de fora. Bem, com o que já vimos com a saída da coalizão de vários partidos, já se pode pensar que não houve assim, empenho suficiente para manter a coalizão. Então, muito se fala do jeito pessoal que ela tem, não, mas isso não tem bem assim, as evidências concretas desse problema. Mas sei que é muito difícil e custoso manter uma coalizão de vários partidos dentro do governo. Outra questão, no decorrer do ano passado, esse ano também, os protestos aumentaram. Protestos em favor de um impeachment da Dilma. O povo foi para a rua, muito como reflexo dessa crise econômica, insatisfação com a crise econômica e também insatisfação com a corrupção, né, que a Lava Jato trouxe à tona. Na sua opinião, a mídia tem algum papel nisso, a mídia brasileira? Porque alguns acusam a mídia de, por exemplo, a Globo e outros grupos de jornais, de serem golpistas ou de manipular muita informação. Difícil dizer que se tem... claro que eu acho que, em termos gerais, para ter um sistema de accountability, de ter um sistema de accountability, de ver de manter a pressão sobre o sistema político, tem que ter a mídia e a imprensa bem ativa e criticando. Então eu acho que isso faz parte normal de qualquer democracia e faz bem. Então, porque as agências de accountability não podem funcionar por si só sem a mídia engajada. Agora, difícil dizer que se houve ou não exageros. Sim. Eu acho que tem um leque, tem alguns que são muito mais partidários, muito mais críticos ao PT que outros. Então, mas seguramente com todos os manchetes da Lava Jato, vai ser manchete, não tem como não dizer que não é notícia. Então, sim. E quando a gente fala em Lava Jato, eu acho que o juiz Moro entra muito na conversa, né? Como você tem visto as atitudes e as ações dele como juiz? Eu até fevereiro dava palestras, eu falava que eu tinha 3 heróis nessa Lava Jato. Um era o Sérgio Moro e outro o japonês da Federal e a delação premiada. Sim. Mas eu acho que realmente o mais importante de toda essa história é a delação premiada, porque não existia na lei brasileira até faz pouco. E o juiz Sérgio Moro teve o acerto de aprender como usar, estudar casos como na Itália, nos Estados Unidos, e aplicar esses métodos no Brasil. Porque antes, sem delação premiada, é muito difícil assim
enxergar qual é a rede de corrupção. Você precisa de alguém que vai te contar como é que funcionava. Então, já foram quase 40 pessoas que já contaram tudo com essa delação premiada. Então, esse eu acho que é o gênio do Sérgio Moro. Agora, não falo mais que é herói porque já mostrou uma parte que é mais partidária. Então, isso de entregar as conversas... Eu ia entrar nessa questão agora. Eu acho que isso foi bem além do que era assim, estritamente necessário pela lei. Então, isso é um exagero. Mas esse exagero não deve comprometer o que ele tem feito antes, com toda a investigação de Lava Jato. Sim, é uma das situações que causou muita polêmica foi essa liberação dos áudios entre Dilma e Lula, talvez ilegalmente, né, pelo juiz Moro. Então você acha que isso é um exagero da parte dele? Eu acho exagero, mas eu acho importante que um sistema, um judiciário, para funcionar bem, tem que ter também accountability por dentro. Então, nisso eu acho muito importante que o Tribunal Superior Federal, para mim é muito importante O para STF, né? Desculpa. STF, exatamente, é importante para mim para pensar qual é o viés que poderia ter dentro do judiciário por um partido ou outro. Para mim é importante saber que o STF tem uma maioria de juízes que foram nomeados por governos do PT. Então não se pode dizer que é partidário de outro partido, tem algo contra o PT. Então, e eles têm acompanhado tanto a Lava Jato como o processo de impeachment. Então, para mim é muito importante ter esse acompanhamento. Sim, e os áudios liberados pelo Moro surgem no mesmo dia, ou um dia depois, acho que no mesmo dia, de uma figura que é central para o governo da Dilma agora, que tem se falado muito, que é o ex-presidente Lula. Que ele foi indicado a ministro. Como você vê essa indicação do Lula a ministro da Dilma? Porque alguns veem, os mais partidários do PT veem, ou mais a favor do governo, veem a nomeação do Lula como um amparo para Dilma dentro do governo, porque ele tem, politicamente, ele é mais hábil do que a Dilma. E outras pessoas dizem do foro privilegiado, obviamente, tiraria o Lula do jugo do Moro, do julgamento do Moro. Claro. Como você vê essa situação envolvendo o ex-presidente Lula? É difícil dizer exatamente, porque eu vejo assim, motivos dos dois lados. Então é difícil assim, saber exatamente, mas claro que falando disso de manter uma coalizão, eu acho que ele seria importante para... Ele também tinha muito talento e êxito mantendo a coalizão durante 8 anos de seus governos. Então já sabe como funciona, como montar. Agora, se pode dizer que no momento em que ele chegou já era tarde demais. Então já era quase jogo feito. Mas para uma última tentativa para recompor uma coalizão, vale a pena. Agora eu acho que a questão principal, a que mais gera discussões no Brasil agora, é o provável impeachment da presidente Dilma. Existe uma polarização, de um lado pessoas dizendo que é golpe, que querem dar um golpe no Brasil, repetindo o que aconteceu em 1964, e de outro lado pessoas que dizem que não é um golpe, e que está sendo feito tudo dentro da legalidade. Como que você vê o impeachment? É muito difícil dizer. Claramente porque isso divide uma das causas da grande polarização assim, entre, não só na sociedade brasileira, mas também na comunidade de brasilianistas fora do país, que estão
também polarizados por essa questão. Mas eu vou dizer que tem também eu vejo assim razão dos dois lados. Eu acho que posso entender que o impeachment em si, o crime assim, central das pedaladas fiscais não é tão grave como o crime. Então é fraco em termos específicos de crime. Ao mesmo tempo, a falta de apoio no Congresso torna o governo, paralisa o governo. Então não tem como sair da paralisia política sem mudar o governo, o executivo. Então, nesse sentido, mais em termos de parlamentarismo, é o próximo passo necessário para mudar o governo. Mas eu voltaria para isso, o motivo principal para não chamar o processo de golpe volta para o STF, porque o STF tem dado aval ao processo. É a Corte Suprema que pode e deve ter opinião sobre isso, e tem maioria assim nomeada pelo PT. Sim. Então, só para esclarecer, na sua opinião, houve o crime de responsabilidade por parte da presidente Dilma. Cometeu o crime, só que você acha que o crime não seria um motivo suficiente para um processo de impeachment. Entendi. Então, por isso que outros têm chamado isso de um impeachment mais político do que legal, por crime. Agora, eu pessoalmente acho que não vejo por que a presidente quer ficar no poder. Eu acho que, dado o custo social e econômico da crise política, ela bem poderia sair do governo por si só. Sim. Isso me leva a uma pergunta feita pela Júlia Dias Campos, que é uma estudante lá da mesma faculdade, da Faculdade de Medicina da USP, que é como você vê a possibilidade de novas eleições. Tem se falado muito nisso no Brasil também. Que eles consideram muito de o vice-presidente assumir, o Temer, mas também de ter novas eleições. Como você vê essa nova possibilidade? Eu vejo uma boa opção. Eu acho que, dado os problemas que tem por todos os lados com a equipe atual, tanto no Executivo quanto no Congresso, e as perguntas e os processos pendentes, eu acho que seria bom assim, voltar para os eleitores, para dizer quem deveria ser. E especialmente porque essa crise, se continuar por mais 3 anos, seria devastador. Sim, e isso já entra em uma outra pergunta que foi feita também pela Júlia, que é os piores cenários que podem sair disso. Porque eu acho que as coisas podem complicar muito se arrastar por muito tempo, né? Claro. E se vai ser Temer, depois um processo de impeachment contra Temer, e depois Cunha, e depois isso vai levar anos. Você acha que do ponto de vista político afetaria muito o país? Eu acho. Entendi. E do ponto de vista econômico, acho que acaba afetando também, né? Totalmente. Porque você acaba afetando o crédito, a confiança do investidor externo. Na sua opinião, tem algum modelo econômico, algum modelo político que se aproxima mais do Brasil e que tenha sido melhor no mundo? Bem, eu acho, e isso recomendo também para os Estados Unidos. Eu sempre prefiro um sistema parlamentarista. Sim. Precisamente porque tem mais flexibilidade. Quando um governo não tem mais confiança, não tem mais parceiros na coalição, então cai e entra um novo governo logo. Então não tem esse problema. Ou como o Obama, que não podia fazer nada porque não tinha votos no Congresso, então acho melhor um sistema parlamentarista. E por último, só mais uma última
pergunta, a gente sempre pensa no futuro, né? O que pode ser a solução ou quem pode ser a solução para essa crise toda. Você tem algum nome, alguma coisa em mente? Algum nome. Super-homem. Porque super nas mulher, últimas eleições, muita gente acabou depositando confiança no Aécio, que agora está sendo intensamente investigado por corrupção também. Então as pessoas acabam ficando sem para onde ir, sem para onde olhar. E aí? Não, eu não tenho nome. Assim, eu acho que tem bons políticos e bons candidatos. Você falou na Marina, na palestra que você deu aqui sobre crise política brasileira. É um candidato forte, eu acho que poderia sair bem nas próximas eleições. Mas não faria parte do sistema que existia nos anos 90, nos 20 anos até agora. É mais ou menos 3 partidos importantes, PT, PMDB, PSDB, com o PT e PSDB assim competindo para a presidência e alternando na presidência com o PMDB se juntando com o partido vencedor. Então esse modelo funcionava bastante bem nos governo Cardoso, primeiros governos do Lula, agora não funciona mais. Então a questão seria de ver, eu acho que esse sistema de ter mais ou menos algo previsível em termos de partido é normalmente bom. Agora esses partidos PT e PSDB talvez não sejam os melhores partidos para daqui para frente ser os 2 mais importantes no país. Então, bom, muito obrigado, professor. Muito obrigado por ter conversado com a gente e tenho certeza que ajudou bastante. É bom ouvir uma opinião de fora. Assim. Obrigado. Muito obrigado.